Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Arthur José Cavalcante Góes, fui autor principal desse projeto. E a apresentação se chama Densidade de persistência do banco de sementes no solo de uma espécie vegetal invasora como subsídio para ação de controle e invasão biológica. Bom, primeiramente, um pouco sobre o autor principal, né? Eu sou estudante do 7º semestre do curso de Ciências Biológicas da UFC e eu fui bolsista do projeto durante o ano 2019 e 2020, sob a orientação da professora Francisca Soares de Araújo e do professor Rafael Carvalho de Costas. E deixo aqui também o meu contato para quaisquer eventuais dúvidas. Bom, dando início à apresentação, de fato, eu gostaria de falar um pouco sobre a carnaúba, ou talvez apresentar a carnaúba para alguns. A carnaúba é uma das árvores símbolos aqui do estado do Ceará, junto com o ipê, e ela tem o nome científico de Corpénica prunifera. Em 2016, ela foi eleita como a 8ª principal fonte de renda ou principal fonte de economia do estado do Ceará. Isso fica bem evidente quando nós estamos no interior do estado e nós vemos que basicamente todo o organismo é aproveitado para alguma fonte de renda, como por exemplo seu fruto e seu tronco são extraídos óleos essenciais, o seu tronco é utilizado como estaca, a sua folha é utilizada como palha para fazer telhado de casas ou até mesmo artesanato também. Os carnaubais, ou seja, as populações de carnaúba, costumam acontecer em áreas alagáveis. E o principal problema dessa espécie é que nos últimos anos ela tem chamado muita atenção dos gestores aqui do estado, pois os carnaubais começaram a ser ameaçados por essa espécie invasora que é alvo do nosso estudo, que é a Cryptostegia madagascariensis. Bem, antes de entrar de fato na apresentação e falar mais sobre a espécie invasora, eu gostaria de apresentar alguns conceitos para vocês. O primeiro conceito é o banco de sementes no solo, o BSS. O banco de sementes no solo é referente a sementes viáveis no solo, ou seja, são aquelas sementes que estão no solo e que elas têm a possibilidade de germinar e virar um novo organismo. Já o banco de sementes permanente é uma variação do banco de sementes no solo. Elas são sementes que estão sim viáveis no solo, mas elas têm a capacidade de permanecerem viáveis por 2 ou mais períodos chuvosos. Como assim? As sementes elas ficam viáveis no solo até virem a época chuvosa, o período chuvoso. E quando chega esse período chuvoso, a umidade no solo aumenta e as sementes costumam germinar. Mas quando existe um banco de sementes permanente, nem todas as sementes germinam no período chuvoso, ou pelo menos não no primeiro período chuvoso. Essas sementes podem continuar viáveis e só germinar no segundo período chuvoso, ou no terceiro, no quarto, quinto. E esse processo pode durar 1, 2 anos, 3, 4, certo? E um tempo bem ilimitado mesmo de tempo. Isso acaba sendo uma vantagem muito grande para as espécies invasoras. Afinal, se uma espécie invasora tem um banco de semente permanente, isso acaba dificultando muito ações de manejo e controle dessa espécie. Pois a gente poderia, por exemplo, retirar essa espécie de um local e 2 anos depois, ou 1 ano depois, na próxima época chuvosa, as sementes germinarem e nós temos o mesmo problema de novo com a espécie invasora. Bem, esse esquema aqui, ele exemplifica um pouco da dinâmica dos bancos de sementes. Como vocês podem ver, tem diversas setas entrando e saindo, isso mostra que ele é bem dinâmico de verdade, certo? E tudo começa com a chuva de sementes, né? O seed rain, que é usado para dispersão. É literalmente chuva de sementes. Ela recebe esse nome quando os frutos se abrem e as sementes caem. Mas nem sempre isso acontece, né? A semente pode cair no solo, por exemplo, por algum animal que comeu o fruto, alguma ave que buscou especificamente aquela semente, certo? Algum roedor, não sei. E aí diversos fatores podem entrar em contato, como fogo, vento que derrubou a semente ou fruto, água também de chuva. E quando ela está no solo, aí sim ela implementa o banco de sementes daquele local. E o banco de sementes daquele local ele acaba sendo ameaçado por diversos outros fatores, como por exemplo a predação. Nós sabemos que existem animais que predam justamente as sementes, se alimentam mesmo de sementes. Existe também taxas de falha de germinação, como assim a semente também pode não ter sido fecundada, ou ela pode apresentar morte fisiológica, ela pode ter taxas hormonais desbalanceadas, isso pode acabar levando à morte da semente. Patógenos também, a semente pode estar simplesmente doente. E tem também a questão da profundidade em que a semente está enterrada.
Né? As sementes, depois que elas caem, elas logicamente vão para o solo, depois do animal se alimentar do fruto e defecar, a semente vai para o solo. Mas o que acontece é que essa semente não fica parada no solo, certo? Ela vai se enterrando dentro do solo, às vezes ela é manualmente enterrada por algum animal, ou às vezes até numa plantação, por exemplo. E isso tudo acaba afetando a taxa de germinação da semente, pois as sementes possuem um gradiente em que elas aguentam esses fatores, certo? Então existe um limite de profundidade em que a semente pode ser enterrada, tanto de profundidade, digamos assim, para baixo, ou seja, mais profundo no solo, quanto, digamos, para o raso, ou seja, mais na superfície do solo. E tudo isso varia, não só o fator de profundidade, quanto todos esses outros fatores que eu citei, variam de organismo para organismo. E agora falando um pouco sobre a espécie invasora em questão, é a Cryptostegia madagascariensis, que como o nome já entrega, ela vem de Madagascar, assim como a irmã cogênera dela, que eu vou falar um pouco mais na frente, também veio de Madagascar. Não existe uma explicação realmente assim, firme de como essa espécie chegou aqui. O que se teoriza é que ela veio para ser uma espécie ornamental, mas já como ela se dispersa muito rápido, e a gente consegue ver isso claramente quando a gente vê o fruto dela e as sementes dela, que se dispersam pelo ar, ela acabou realmente se espalhando aqui pelo estado do Ceará, e hoje nós podemos encontrar ela basicamente em todos os municípios aqui do estado do Ceará. Ela é uma membro da família Apocynaceae, e ela possui esse comportamento de liana ou de arbusto. Normalmente ela fica no comportamento arbustivo, mas quando ela está próximo a um suporte, e às vezes o suporte pode ser até mesmo outra Cryptostegia madagascariensis, ela acaba virando essa liana, em que ela realmente começa a escalar essas outras árvores. O problema é que quando essa semente chega próximo ao carnaubal, ela encontra o seu suporte perfeito, que é a carnaúba. E nisso ela assume muito esse processo de liana, ela sobe muito rapidamente na carnaúba, e nós temos uma carnaúba completamente dominada por uma Cryptostegia. Em aproximadamente 2 anos, 1 ano, ela já consegue chegar no topo dessa carnaúba, e aí limitar a insolação solar sobre a carnaúba. Então ela sobe em busca da fonte solar, e quando ela se instala lá no topo, normalmente da carnaúba, ela barra esse sol para a carnaúba. Ela recebe diversos nomes aqui no estado. O mais comum são esses unha do diabo e unha do cão, mas dependendo da região em que você estiver, ela também responde por boca do leão, garra do diabo, garra do cão. E normalmente seu período de floração é durante o período chuvoso e o período de frutificação nos meses subsequentes. E de tudo isso, o objetivo desse trabalho foi compreender o potencial de regeneração de uma planta invasora para aí subsidiar as ações de controle. E agora, entrando nos materiais e métodos, foram feitas coletas em 3 municípios aqui do estado do Ceará: Granja, Jaguaruana e Caucaia. Em Granja e Jaguaruana foram feitos 25 pontos de coletas, mas em Caucaia, somente 24 devido à limitação de espaço do local. É importante ressaltar que todas as áreas analisadas já estavam dominadas por populações de Cryptostegia madagascariensis. Nem todos os pontos estavam próximos à espécie, mas em todas as áreas havia sim presença da Cryptostegia madagascariensis e da carnaúba. Foi utilizado um amostrador de 5 por 5 centímetros e foi coletado serrapilheira e o solo na profundidade de 5 centímetros. Foram feitos dois períodos de amostragem. Um pré, ou seja, antes do período chuvoso, por volta de agosto de 2019, e outro pós o período chuvoso, em dezembro de 2019. E após essas coletas passaram por lavagem, utilizando peneiras para retirar barros e pedras, e com isso aumentar tanto a taxa de germinação quanto a velocidade de germinação. Esse é um método proposto por Herd em 96. E então elas foram dispostas em bandejas e colocadas em casa de vegetação. Porém, devido à Covid-19, o experimento teve que ser interrompido, e com isso, as amostras do período pós o período chuvoso não puderam ser analisadas. Mas ainda assim, o período teve duração de 3 meses, o experimento teve duração de 3 meses, em que todas as germinações foram classificadas em diferentes morfotipos, e cada morfotipo foi ainda feito uma muda
para poder analisar posteriormente. Bem, aqui nos resultados, nessa tabela 1, nós temos os resultados de germinação, da densidade de germinação e da riqueza de morfotipos. Como, por exemplo, o DSO é a densidade de germinações no solo, e ao todo tiveram 320 germinação no solo. E o DSE é a densidade de germinações na serrapilheira, em que houveram somente 7 germinações na serrapilheira, totalizando 327 germinações. Bem, ao todo foram encontrados 32 morfotipos e não houve nenhuma germinação de C. madagascariensis. Pronto. Bem, agora falando um pouco sobre a discussão. Assim como Bibal e et al. Em 2003 já tinha ressaltado sobre a Cryptostegia glandiflora, uma espécie cogênera da unha do diabo, as sementes possuem baixo tempo de viabilidade no solo. E isso reforça a nossa conclusão de que não forma o banco de semente permanente. Afinal, na fase pré, nós não encontramos nenhum banco de semente permanente, já como não houve germinação da espécie. Entretanto, apesar da ausência do banco de semente no solo, banco de semente permanente, ser uma boa notícia para ações de controle, essa espécie também apresenta alta fecundidade. Em média, são mais de 100 sementes por fruto, com uma viabilidade de 90% das sementes, segundo Vieira et al. E com isso nós concluímos que o eventual manejo dessa espécie pode ser, sim, bem sucedido e possivelmente apresentará respostas rápidas para a redução do recrutamento, devido justamente à ausência do banco de semente permanente, e principalmente se essas ações de manejo tiveram impacto na fecundidade da espécie, que, como nós já falamos, é alta. Entretanto, nós notamos também uma limitação na dispersão das espécies nativas, pois nós encontramos uma baixa riqueza e a abundância de espécies nativas no solo também foi baixa. E isso indica uma recuperação lenta dessas áreas analisadas após as ações de controle. Por fim, eu gostaria de agradecer à FUNCAP e à ADESE pelo financiamento da pesquisa, e aqui estão as minhas referências. Muito obrigado.